hoje também é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Essa doença degenerativa aí do cérebro afeta os idosos e comprometendo também as funções ligadas à memória. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas sofram de Alzheimer aí no Brasil e quase 37 milhões no mundo. Quem vai falar mais sobre esse assunto aqui conosco no programa é o neurologista Felipe Franco. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Obrigada, Felipe. A doença aí de Alzheimer, ela surge a partir de quais fatores assim na pessoa? Certo, hoje isso ainda é algum objetivo de estudo, mas a gente sabe que os neurônios dos pacientes com Alzheimer começam a acumular algumas proteínas. A gente chama esses acúmulos de proteína amiloide ou de proteína tau. São várias proteínas que se acumulam nesses neurônios e que levam esses neurônios a morrerem precocemente. Isso acontece principalmente em neurônios responsáveis pela memória, mas também em outras regiões do cérebro. E daí esses pacientes, por conta do acúmulo de proteínas, acabam levando à demência, que é o quadro de esquecimento, que é o mais característico do Alzheimer. E, doutor Felipe, o Alzheimer ele pode vir aí a agravar decorrente à idade e também prejudicar também na formação da memória, daquela memória nova, aquela memória fresca? Pode sim. Então, o Alzheimer ele pode aparecer em qualquer idade, na verdade, mas ele aumenta muito com a frequência ao longo dos anos. Então, o paciente com 60 anos tem uma chance menor de ter do que o paciente com 70 e assim por diante. Então, isso pode acontecer em qualquer idade, mas com o passar dos anos, a chance de se ter Alzheimer aumenta muito e a frequência dentro daquele grupo populacional aumenta muito. Ele vai atrapalhar principalmente a formação de novas memórias. Então, uma das estruturas que mais é afetada no Alzheimer são os hipocampos. São duas estruturas no cérebro que são justamente responsáveis pela formação de novas memórias. Então, não é incomum, às vezes, o paciente se lembrar de fatos antigos e acabar tendo dificuldade de gerar novas informações, gerar novas memórias. Então, dificuldade de guardar recados, dificuldade de se lembrar de datas que ele tinha, compromissos. Então, esses são alguns dos sintomas mais comuns da doença. E, doutor, como que a gente faz para melhorar assim, a qualidade de vida dos pacientes? Olha, os pacientes com Alzheimer, então a gente tem que lembrar que, como qualquer doença, né, as doenças elas variam muito de apresentação de um paciente para o outro. Então, falar que o paciente tem Alzheimer não é dizer que ele vai esquecer tudo de uma vez, que ele vai perder todas as funções de uma vez, é dizer que ele tem uma chance maior de desenvolver essa perda de memória ao longo do tempo, mas a gente não consegue dar um tempo específico em que isso vai acontecer. Então, para melhorar a qualidade de vida, é sempre importante que ele tenha apoio da família, que ele seja estimulado a fazer as coisas que ele gosta de fazer, que ele tenha bastante incentivo, que ele faça terapia, é importante ter um suporte multidisciplinar. Isso aumenta muito a qualidade de vida do paciente. E lembrar que aquele paciente, antes de ser um paciente, é uma pessoa, é um familiar e continua sendo uma pessoa que a gente conheceu. Então a gente tem que estimular ele a ser o mais parecido com o que ele era antes de ter o diagnóstico. E você mencionou aí dessa estimulação. Quais são as atividades que os pacientes têm mais prazer assim, em fazer durante esse cuidado? Eles falam, por exemplo, eles mencionam, eu gosto de fazer uma hidroginástica. Eles mesmo mencionam? O paciente, eu costumo falar que o paciente com Alzheimer é o mesmo paciente que não tinha Alzheimer antes. Então, os gostos do paciente vão se manter muito parecidos com os que ele tinha antes. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, que um paciente que nunca teve interesse por música, fala assim, não, a música é ótima para o Alzheimer. De fato, ela pode ajudar na evolução da doença, mas ela vai ser muito útil quando o paciente tem esse gosto prévio, tá? Então, em geral, os gostos dos pacientes, as coisas que ele gosta de fazer, que ele gostava de fazer antes, vão se manter. Então, é importante a gente estimular aquelas atividades que são prazerosas para o paciente e que vão continuar sendo prazerosas mesmo que ele tenha essas dificuldades de memória. Vou dar um exemplo. Eu tenho pacientes que tinham um grande conhecimento de línguas estrangeiras. Então, é importante incentivar esses pacientes a continuarem praticando as línguas estrangeiras. Ou pacientes que gostavam de cantar, que gostavam de música, continuar tocando seus instrumentos, continuar fazendo aulas de canto. Então, é importante estimular aquelas atividades que o paciente já gostava de fazer. Óbvio que outras coisas são importantes. Então, por exemplo, fazer fisioterapia para evitar a perda de massa muscular, fazer um acompanhamento nutricional, fazer avaliação de fono, são importantes para a qualidade de vida do paciente, para manter ele bem pelo máximo de tempo possível. Mas o que ele gosta de fazer é muito parecido com o que ele gostava de fazer antes. Então, vale a pena a gente falar o que dava prazer para o meu avô, o que dava prazer para o meu pai, e fazer com que ele continue fazendo essas atividades, apesar do diagnóstico de Alzheimer. Sim, e o suporte também familiar é muito importante, não é, doutor, durante esse processo? Exatamente. Eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que colocar. A gente tem que falar tanto do suporte do familiar para o paciente, mas mais do que tudo, falar do suporte para o familiar.
Eu costumo falar que muitas vezes o próprio paciente não nota que está com Alzheimer, ou ele, nas fases mais avançadas da doença, a queixa de memória não é uma queixa que parte dele, mas é uma queixa que parte do acompanhante. E toda a situação de cuidado, de cuidar de um familiar que está passando por um processo de doença, pode sobrecarregar muito o familiar que está cuidando, o cuidador. A gente sabe que a chance de ter uma depressão, de ter um processo de ansiedade é 5 ou 6 vezes maior nos cuidadores do que na população geral. Então, quando a gente fala que o suporte é importante para o paciente, é extremamente importante. Mas mais do que para o paciente, o suporte é essencial para a família. Então, quando a gente fala de cuidar de um paciente com Alzheimer, a gente está falando de cuidar de toda a família e de todo mundo que faz parte dessa rede de apoio. É importante que esse cuidador não seja um único cuidador para tratar desse paciente, ele divida essa responsabilidade para que o paciente tenha o melhor cuidado possível. Que bacana. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. São dúvidas aí que gera durante todo esse processo. A gente teve também essa sugestão de pauta aqui para o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana para você, tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.